Toyota Land Cruiser Prado 120 é uma combinação de capacidade off-road, conforto e confiabilidade. Ele também sabe encantar seus donos. 8 em cada 10 estão satisfeitos com tudo e não estão dispostos a se separar dele. No artigo vamos descobrir como tudo é tranquilo. Vale a pena se envolver com um SUV de grande porte e quilometragem? Se você decidir, leia abaixo o que procurar na hora de comprar um Prado 120 usado. Corpo. A moldura do TLC Prado 120 está associada a algo inabalável e eterno, mas nem sempre é assim. Seu primeiro inimigo é a corrosão. Isto é especialmente verdadeiro para veículos que possuem verdadeiros SUVs. Sujeira e água entram na moldura e tornam o processo de corrosão quase irreversível. Com uso urbano e tratamento anticorrosivo, pode não haver problema com moldura enferrujada. É necessário verificar, pois há um número estampado na moldura. Às vezes você encontra números sem número. Se o número estiver danificado ou houver vestígios de soldagem fora de fábrica, o registro não será possível. O próprio corpo sofre corrosão com relutância e também depende muito do uso. Quanto mais sujeira o Prado vê, mais ferrugem ele tem. Verifique os primeiros flashes na porta traseira e sob o revestimento plástico dos arcos e portas. Se houver lascas graves no capô, a tinta pode inchar. As placas do Toyota Prado com o número VAN são muito fáceis de trocar. Eles estão em rebites. Não perca tempo e dinheiro verificando legalmente o carro antes de comprar. O amor pelo Prado nos círculos criminosos e a popularidade do modelo aumentam significativamente a probabilidade de encontrar um espécime duvidoso. O número da carroceria, quadro e documentos do carro não devem levantar dúvidas. O Prado 120, ao contrário do Land Cruiser 100, também possui uma modificação de carroceria de 3 portas, RZ. É muito raro 5 em cada 500 carros à venda. E difere apenas em tamanho. Não tire conclusões precipitadas se o para-brisa do Land Cruiser Prado 120 não for original. A Toyota tornou-o um pouco frágil. Desgasta-se rapidamente e quebra-se facilmente devido às pedras que se aproximam. Motores Prado 120. A escolha de motores é pequena, mas todos são muito confiáveis. Existem algumas perguntas sobre motores diesel. Quase todos eles estão relacionados ao nosso fraco combustível e serviço, mais ou menos. Mais detalhes abaixo. Gasolina. 2,7 litros, 3 RZF, 2 TRF. O motor é confiável e um dos mais polêmicos em termos de escolha. Ainda existem discussões sobre o tema ir, não ir, comer, não comer. Este motor não foi fornecido oficialmente para a Europa. Até 2004, o Prado 120 estava equipado com uma modificação do motor 3RZF, 150 cavalos-vapor. Este é o que mais recebe reclamações sobre não funciona. A partir de 2004, começaram a instalar uma versão modificada do motor 2TRF, 163 cavalos-vapor, com VVTi, comando de válvula variável. Eles também adicionaram um novo coletor de admissão de plástico e um pedal eletrónico do acelerador. Como resultado, 1. Mais 13 cavalos de potência. 2. Melhor tração na parte inferior. 3. O consumo de gasolina é 1,52 litros, 100 km a menos. Claro, comparado ao seu irmão mais velho de 4 litros, este é um pequeno avanço. Mas para um movimento tranquilo pela cidade é o suficiente. Nesse caso, o consumo ficará em torno de 15 litros por 100 km. Carregar 2 toneladas de peso não é fácil. Portanto, a carga do motor de 4 cilindros é grande. O recurso de operação sem problemas é de 250 a 300 mil km. Em condições operacionais difíceis, pode ser necessária a troca da corrente de distribuição esticada após 150 mil km. O retentor dianteiro do virabrequim pode vazar, mas isso não é um problema global. 3,4 litros, 5 VZF, 178 cavalos-vapor. Já 6 cilindros. O motor foi produzido apenas para o mercado interno japonês. É uma unidade rara em nossa região, portanto praticamente não existem estatísticas de funcionamento. 4,0 litros, 1 GRF, 249 cavalos-vapor. Motor de 6 cilindros com reserva de marcha. Permite acelerar o pesado TLK Prado 120 a centenas em quase 9 segundos. A vida útil do motor com manutenção normal é superior a 400 mil km. O apetite na cidade é de mais de 16 litros, dependendo do estilo de direção. Não há compensadores hidráulicos no motor, portanto, de acordo com a regulamentação, a válvula deve ser ajustada manualmente a cada 100 mil km. Na prática, a folga da válvula muda muito lentamente.
Na verdade, pode ser necessário ajuste após 250.000 km, e nem sempre. A transmissão por corrente percorre facilmente até 300.000 km. As vedações atuais do virabrequim, dianteiras e traseiras, podem estar perturbadas. Se o motor estiver instável e você estiver preocupado com o aumento do consumo de gasolina, será necessário lavar os injetores de combustível. Com a nossa gasolina é melhor fazer esse procedimento a cada 60 a 100.000 km, para prevenção. Se isso não ajudar, será necessário enxaguar o tanque, é necessário removê-lo completamente, e o filtro submersível da bomba de combustível. Diesel. O diesel Prado 120 não passa de 20% do total à venda. Portanto, será mais difícil encontrar uma cópia decente. Além disso, as unidades a diesel em nossas condições se comportam de maneira mais caprichosa do que as a gasolina. A compra de um motor diesel deve ser consciente. Você não deve esperar economizar dinheiro em postos de gasolina, pois a probabilidade de consertar equipamentos de combustível é de 50-50 avos. Os próprios motores são confiáveis. Eles são arruinados pelo mau serviço e pelo combustível diesel de baixa qualidade. Oficialmente, apenas o turbodiesel 1KDFTV de 3 litros foi fornecido para a Europa e a Rússia. O sistema de combustível Common Rail é muito sensível à qualidade do combustível diesel. Se você não pode reabastecer com óleo diesel de alta qualidade, nem considere esta opção. Filtros de combustível adicionais são uma vantagem para a vida útil do motor. Até 2004, o 1KDFTV desenvolvia 163 cavalos-vapor. Depois de 173 litros. O Arabian 120 Prado pode ser equipado com um turbodiesel 1KZTE de 3 litros, 131 cavalos-vapor, ou 5L de aspiração natural, 95 cavalos-vapor. O primeiro possui bomba injetora mecânica e não é tão exigente quanto à qualidade do óleo diesel. Este motor é conhecido dos mestres, pois voltou do 90º Prado. O segundo é francamente fraco, mas sem peças extras caras, como uma turbina. O recurso deste último, aliás, para os motores diesel Prado, é de cerca de 200.000 km. A transmissão de sincronismo nos motores diesel é acionada por correia. Isso significa que você terá que trocá-lo a cada 150.000 km. As consequências de uma correia quebrada são caras para eliminar. Também é necessário monitorar o estado das juntas dos injetores de combustível. Se pelo menos um queimar, o motor começará a sugar o ar. Por causa disso, formam-se depósitos de carbono na entrada de óleo. Quando uma massa crítica de depósitos se acumula, começa a falta de petróleo e começa a rápida morte do motor. Como resultado, o diesel europeu é mais potente, mas mais caprichoso. O árabe é quase onívoro, mas quando negligenciado também pedirá dinheiro. Por isso, repetimos, escolha um Prado diesel com consciência, somente se souber escolhê-lo e mantê-lo corretamente. Sistema de refrigeração. O radiador principal do sistema de refrigeração do Toyota Land Cruiser Prado 120 costuma vazar após 200.000 km. O motivo é a corrosão. Isto pode ser seguido pelo radiador do ar-condicionado. Existem opções suficientes de peças de reposição analógicas à venda a preços a partir de $60. O termostato é frequentemente alterado nos prados árabes para aumentar a temperatura de abertura de 82 para 88 graus. Uma bomba d'água, percorre em média 200.000 km. Portanto, em um motor diesel é melhor trocá-lo junto com a correia dentada. Chassis. A suspensão do 120º Prado é feita nas melhores tradições da Toyota 200.000 sem reparos não é o limite. Anteriormente, apenas os suportes do estabilizador dianteiro e os protetores da junta homocinética teriam que ser trocados. O ponto fraco do chassi pode ser chamado de rolamentos de roda. Mas eles falham rapidamente, principalmente devido à sujeira e poeira. Portanto, o método e o local da operação são importantes. Mesmo na pior das hipóteses, após 100.000 km o hub deverá se soltar. A confiabilidade da suspensão não dispensa você de verificar seu estado antes de comprar. Muita gente considera o chassi do Prado indestrutível e passa anos sem olhar para ele, principalmente antes de vendê-lo. Restaurar toda a suspensão custará muito dinheiro, por isso não deixe de fazer diagnósticos. Além disso, se houver suspensão pneumática e amortecedores com rigidez ajustável. A suspensão pneumática do Prado 120 é uma história diferente. Existe um acampamento de fãs. A máquina não cede quando totalmente carregada. Mais confortável, pois está equipado com amortecedores TEMS de rigidez variável.
peças sobressalentes baratas e oponentes. Serviço adicional com conforto comparável. Ruptura dos cilindros de ar. O compressor e o receptor quebram. Os sensores de nível corporal estão com defeito. A verdade está em algum lugar no meio. O TLC Prado 120 possui suspensão pneumática instalada apenas no eixo traseiro. Em condições de operação urbana, percorre 200 a 250 mil km sem problemas. Os cilindros pneumáticos custam a partir de $100 cada, os sensores a partir de 50. Se necessário, um compressor custará $200. Preços bastante razoáveis. Portanto, tudo depende da sua atitude em relação ao pneuma. Se você quiser, você pode. Em casos extremos, a suspensão traseira pode ser facilmente convertida em uma suspensão convencional de mola. Tudo se encaixa sem qualquer fazenda coletiva. Além disso, os amortecedores ajustáveis TEMS são frequentemente substituídos pelos convencionais devido ao seu alto custo. Verifique antes de comprar. A propósito, a KYB produz um análogo do TEMS original para o 150º Prado 3 vezes mais barato, números de catálogo 741.071, 741.072. No dia 120 eles também derretem, basta fazer um andaime e lixar um pouco. Transmissão. As caixas de câmbio do Toyota Land Cruiser Prado 120 também são projetadas com margem de segurança. Mecânico é raro, 21 de 659 à venda. Até agosto de 2004, a transmissão automática era de 4 marchas, A340, depois de 5, A750. Isso não afetou a confiabilidade. 200 a 300 mil quilometragem sem reparo é um indicador bastante padrão. A vida útil é bastante reduzida por incursões off-road, rolamento agressivo na neve e reboque constante de cargas pesadas. Portanto, antes de comprar um Toyota Prado 120, preste atenção aos choques durante os turnos e ao cheiro de queimado na vareta de óleo da transmissão automática, isso não deveria acontecer. No entanto, a vareta só está disponível na caixa de 4 velocidades. A troca de óleo nas transmissões automáticas não é regulamentada pelo fabricante. Mas para um funcionamento da caixa longo e sem problemas, é melhor trocar o óleo a cada 60 mil km. A tração integral não causa muitos problemas. A margem de segurança das caixas de câmbio é de mais de 250 mil km. Você precisa manter o respirador limpo. Se estiver entupido, devido à pressão, o óleo é espremido pelas vedações. E se o nível de lubrificação for insuficiente, ocorre maior desgaste. Em outras palavras, um respiro entupido pode matar rapidamente a caixa de câmbio. Alguns 120 vêm com bloqueio de diferencial, mas destina-se a ser utilizado em situações extremas, se estiver firmemente assentado, e em velocidades mínimas, até 8 km por hora. É como os bombeiros, só quebram vidros em caso de incêndio. Freios e direção. O sistema de travagem não é tão fiável como outros componentes, muitas vezes devido a serviço irregular. Para manter os freios funcionando perfeitamente, você precisa limpar e lubrificar regularmente a pinça e as guias das pastilhas. É aconselhável fazer isso a cada substituição da pastilha. A troca do fluido de freio a cada 1 ou 2 anos, dependendo da quilometragem, também prolongará a frenagem sem problemas. Se o pedal do freio falhar ou ficar fraco, muitos homens de serviço recebem imediatamente a ordem de substituir o pedal do freio, cilindro mestre do freio. A peça não é barata e nem sempre é necessário trocá-la. É melhor começar com a tampa do reservatório, o acumulador hidráulico e o pistão GTZ. Este último é fornecido separadamente até 2004, e depois cabe a partir do 150º Prado. A margem de segurança das barras de direção é enorme, mas as estrias da coluna de direção e a travessa do cardan de direção podem ser perturbadas antes de 200 mil km. Se o volante cede nos solavancos, é hora de trocar o acoplamento elástico. Nos serviços famosos, o problema da coluna de direção é resolvido substituindo-a como um conjunto. Num posto de gasolina, de uma forma mais simples e com uma abordagem criativa, é possível resolver o problema várias vezes mais barato. Taxiar não é o ponto forte do 120º Prado. Existe até um mito sobre a sua superpropensão a virar. Há alguma verdade nisso devido ao alto centro de gravidade e à suspensão rolante. Mas com direção adequada e suspensão funcional, será difícil capotar o Prado. Elétrica. Sem a intervenção de terceiros, raramente ocorrem problemas elétricos no Land Cruiser Prado 120. Na maioria das vezes eles estão associados à suspensão pneumática e ajustável.
Estes são sensores de posição corporal, cujo mau funcionamento leva à distorção do corpo. A limpeza ajuda por um tempo, mas a longo prazo precisa ser mudada. Se a suspensão ajustável não responder à mudança de modo, provavelmente o fio na ondulação dos amortecedores traseiros está quebrado. Na maioria das vezes o esquerdo pode ser reparado facilmente, alguns até o fazem com um clipe de papel. O Land Cruiser Prado 120 é um carro criminalmente popular, portanto, 2 a 3 alarmes instalados em paralelo não são uma raridade. Apenas essa interferência pode causar muitos problemas elétricos, principalmente se tudo isso foi instalado por especialistas duvidosos, por um preço barato. Portanto, na hora de comprar, não tenha pressa em se alegrar com os diversos graus de proteção, avalie o cuidado com que ocorreram as intervenções nos componentes do carro. É melhor trocar o regulador de tensão para prevenção a cada 3 anos. Se você perder sua falha, a bateria morrerá, primeiro e depois o gerador, sujeito à restauração. O Toyota Land Cruiser Prado 120 é um carro emocional, deve agradar ao seu dono. Dá uma sensação de conforto e confiança. O preço inflacionado é em grande parte baseado na popularidade do modelo e na confiabilidade lendária. Mas fica estável por muitos anos, e se você vender o Prado em alguns anos praticamente não perderá dinheiro. Você terá que tentar encontrar uma cópia viva e honesta. Preste atenção especial à verificação legal, título, corpo e números do quadro. Evite ativamente veículos off-road. Em condições adversas, todos os componentes se desgastam 2 a 3 vezes mais rápido. As desvantagens incluem um design interior medíocre, para os padrões modernos, e uma idade bastante crítica. Portanto, compre somente após um test drive. Avalie sua experiência de direção e compara com o preço pedido.